irmã a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. Os irmãos encontraram Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6, Jeremias 18, de 1 a 6, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem que lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, vamos ler todos juntos esse finalzinho aqui, onde começa: eis como barro na mão do oleiro. Vamos lá? Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Uma vez, há uns anos atrás, quando, já tem vários anos isso, quando eu não era pastor em tempo integral e ainda estava na indústria farmacêutica, eu fui visitar uma indústria de vidro. Essa indústria fazia tudo que você possa imaginar de vidro, ali na grande São Paulo. Fazia as ampolas para os medicamentos, as injeções, para os frascos de medicamento, fazia pratos, copos, e eu nunca mais esqueci aquela fabricação. Um senhor lá chamado o senhor Alfredo, ele me levou e me mostrou tudo, desde da união dos compostos para fazer o vidro até o produto acabado. Me mostrou tudo. A areia, a mica, tudo que é usado para fazer o vidro. E me chamou muito a atenção a máquina que fazia pratos. Caía ali um pelote de vidro mole, e uma máquina bem ajustadinha, ela prensava aquela pelota de vidro e saía um prato perfeito. E eu lembro que o seu Alfredo, ele me falou: olha, essa máquina ela tem que ser tão exata, porque se ela apertar demais, não sai um prato, ele fica muito fininho. E se apertar de menos, também não dá forma. Então ela tem que ser exata, perfeita. E ali me veio a passagem da palavra de Deus do oleiro, que com as suas próprias mãos perfeitas, ele pega uma pelota de barro e faz um instrumento ali nas suas mãos. Jeremias, ele foi chamado por Deus para descer à casa do oleiro. E ele foi até a casa do oleiro. E é interessante porque às vezes nós pegamos um prato na nossa casa, um copo na nossa casa, e nós não sabemos a história que tem para trás. Quantas pessoas foram utilizadas para fazer aquele instrumento, o trabalho que deu para se fazer aquilo. A gente não se toca disso, né? Hoje quebrei um copo lá em casa e eu quebrei o trabalho de muitas pessoas ali. Um vaso, quando é feito, o oleiro
põe a mão, também não pode apertar muito, ele tem que ser perfeito. E Deus levou Jeremias a um lugar corriqueiro, do dia a dia. Coisas que ninguém vê. Só se compra o vaso na cerâmica, mas não se viu o trabalho que o oleiro fez lá atrás. E aí Deus levou então Jeremias no lugar aonde ninguém costuma estar, aonde Deus trabalha. Deus trabalha em todo o tempo. E você e eu, nós somos obras das mãos de Deus. E interessantemente, a palavra de Deus nos chama de vasos. De vasos. Vasos que são feitos pelo oleiro. Nós olhamos ali no espelho hoje, penteamos o cabelo, arrumamos a gola da camisa, mas não sabemos o trabalho que deu para fazer esse homem bonito que aqui está. Que Deus fez a mim e a você. O oleiro botou a mão no barro e fez de nós um vaso. Sabe, meus irmãos, como barro, nós não teríamos serventia nem utilidade alguma. O barro, ele só tem valor depois que ele passa pela mão do oleiro. E ele só tem utilidade depois que ele passa pela mão do oleiro. Quando Deus fez Adão, ele fez o primeiro homem, ele fez o trabalho de um oleiro. Ele fez Adão do barro e soprou sobre suas narinas fôlego de vida. E ali então Adão passou a ter valor e serventia, porque passou nas mãos do oleiro. Eu e você somos a mesma coisa. Somos um vaso, que só é vaso e não é barro, porque passamos pelas mãos do oleiro. Só temos uma utilidade na vida, porque passamos pelas mãos do oleiro. Muitas pessoas fazem muitas coisas durante a sua vida. Mas nem todas essas coisas que muitas pessoas fazem são coisas dignas de nota. Muitas pessoas marcam vidas negativamente. Muitas pessoas fazem grandes projetos tecnológicos. Mas nem todos esses projetos tecnológicos vão ter uma serventia tamanha se como eles tivessem passado pelas mãos de Deus. Talvez eu e você não façamos grandes projetos arquitetônicos, de engenharia, tecnológicos, eletrônicos, como grandes profissionais fazem. Mas uma única palavra de um cristão que passou pelas mãos do oleiro pode marcar muito mais do que um grande projeto. Porque se está nas mãos do oleiro. Nossa serventia, nossa utilidade, nosso valor só existe depois que o oleiro põe a mão. E o melhor lugar para estarmos é na mão do oleiro, para que ele continue trabalhando através das nossas vidas. Porque no dia que o barro ele sai da mão do oleiro, ele perde a serventia. Porque o oleiro ele faz um instrumento que é para ser utilizado segundo a sua vontade. O oleiro, ele procura o barro, o melhor barro, e faz um vaso. Nós passamos há talvez mais de um mês, chegando a alguns meses, pelo maior desastre ecológico que se tem conhecimento na história do Brasil, quiçá do mundo, que foi o estouro da barragem lá de Mariana, aonde aquela lama toda desceu, destruiu uma cidade inteira, ceifou 17 vidas, e chegou ao mar do Espírito Santo. E essa lama, hoje vendo na televisão, que chegou ao mar do Espírito Santo, acabou com o ganha-pão de diversas famílias. A lama. Como eu e você éramos no passado, no pecado,
destruímos as nossas vidas, matávamos pessoas com palavras, mas um dia ouvimos falar de Jesus Cristo de Nazaré. E de lama passamos a ser barro, e de barro passamos a ser vaso, porque passamos nas mãos do oleiro. E nas mãos do oleiro precisamos prosseguir, porque o oleiro tem muita obra para fazer, e o oleiro tem muito poder para fazer a obra, mas ele tem poucos instrumentos para fazer a obra. Ele faz um vaso para ser usado como um instrumento nas suas mãos. Como o marceneiro precisa do formão e do martelo, da plaina, como o pedreiro precisa da colher do pedreiro, da pá, da enxada, como um artesão precisa dos seus instrumentos, assim somos nós nas mãos de Deus. Um Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece e tudo pode. Mas Ele quer contar comigo e contigo. Ele nos fez. Ele nos fez para o louvor da sua glória. E Ele não quer que nunca saiamos das suas mãos. Porque a obra é grande, a seara é grande. Mas Jesus disse que poucos são os trabalhadores. E se há uma coisa que nós deveríamos pedir para Deus, é que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara, porque os campos já estão brancos. Se os campos já estão brancos, significa que há uma urgência da colheita, porque se não se colher logo, pode se perder o fruto, que com tanto esforço, nasceu de uma semente, de um milagre, e ali então pode se perder. Os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos com pessoas que precisam de consolo. Os campos já estão brancos com pessoas que precisam de esperança. Os campos já estão brancos com pessoas que precisam de salvação, de misericórdia. Os campos já estão brancos. E poucos são os trabalhadores. Trabalhadores estes que precisam estar nas mãos de Deus, como um vaso nas mãos do Senhor. E nós precisamos ser estes instrumentos. Existem muitos cristãos sobre a terra, mas poucos vasos. Existem muitos crentes sobre a terra, mas poucos convertidos dentre estas pessoas. E eu e você, que queremos ser um vaso nas mãos do oleiro, nós precisamos estar prontos para o que der e vier. Nós precisamos estar prontos para que ao encontrarmos uma pessoa necessitada de consolo, nós sejamos ali naquele momento um instrumento do consolo de Deus para aquela vida. Uma pessoa precisando de esperança, que ali então nós sejamos um instrumento de esperança, de salvação, de misericórdia, e assim por diante. O instrumento tem que sempre estar pronto e no lugar certo e da forma correta para ser usado em nome do Senhor Jesus em toda e em qualquer situação. Nós precisamos estar prontos, amados irmãos. Há anos eu faço consulta com o meu oftalmologista. E depois dos 40 você também fará isso. E eu há anos vou no mesmo oftalmologista. E eu ali faço o controle do grau do óculos, que essa lente ela só fica grossa, mais grossa e mais grossa. E faço controle também de um problema sério que tenho de glaucoma. E nesse mês que passou, então anos estou indo lá neste oftalmologista que cuida da minha saúde. Crente, nosso irmão em Cristo, da presbiteriana. E eu estava lá, há uns 10, 15 dias atrás, numa segunda-feira, marcado nas primeiras consultas daquela segunda-feira. E cheguei cedo, a minha consulta era 8h15, eu cheguei 7h30. E ali fiquei e vi quando o doutor passou
no seu consultório, cabisbaixo, com a barba por fazer. O cumprimentei. Olá, meu irmão, como vai? Ele me olhou, titubeou, vou, não vou, cumprimento, não cumprimento. Abaixou sua cabeça e foi para o consultório. Demorou para me atender. A consulta era 8h15, eu estava 7h30 lá. Dá 8h30, ele não me chama. 9h já estava ficando impaciente. Eu comecei a ficar impaciente. Mas eu sou uma pessoa muito paciente. Não como Deus, que é longânimo. Às vezes eu falo para ele, até demais. Sua paciência às vezes me irrita, Deus. E ele me ensina que ainda precisa ser paciente. Porque a medida ainda não chegou. Mas eu já estava, como humano, me impacientando. Até pensando já em perguntar, será que ele me esqueceu para a secretária? Mas de repente, meu nome foi chamado. E lá entrei. E senti o doutor, irmão, cabisbaixo, triste. Fez os exames, está tudo bem, pastor? Passou a receita, sentado na mesa. Brinquei com ele, porque eu falei, doutor, o senhor não sabe o que aconteceu. Ele tem um irmão ginecologista. Eu marquei uma consulta com seu irmão, quando fui marcar com o senhor. E a secretária me disse, como é o nome da paciente? Eu disse, a paciente sou eu. E ela falou, há algo errado, porque este aqui é ginecologista. Eu falei, Jesus. E aí, marquei com ele, mas eu vi que ele não riu. E aí então, perguntei, e o seu papai? Ele disse, está bem. O meu pai está bem. Ele faleceu. Eu disse, ele voltou para casa. E aquele homem começou a chorar. O doutor que cuida de mim há muitos anos, precisava agora ser cuidado por um irmão. Momento de consolo. Lhe falei algumas palavras, reconhecendo que não reconhecia sua dor, porque tenho meu pai vivo. Mas eu conhecia, e ele também, aquele que pode aliviar a toda dor. Conversamos, orei com aquele homem, em meio a muitas lágrimas. O abracei, chorei junto com aquele homem. O beijei e fui embora, e até desde então tenho orado por ele. E Deus naquele momento me disse, você precisa realmente estar pronto. E eu e você também, queridos. Para sermos usados naquilo que as pessoas precisam. Porque ao nos tornarmos um vaso na mão do oleiro, a nossa vida perdeu sentido. A vida dos outros tem mais sentido do que a nossa. Porque nós fomos chamados para servir e não para recebermos. Nós fomos chamados para dar, porque melhor é dar do que receber. Por isso que eu digo que existem muitos crentes, mas poucos cristãos. Porque hoje os crentes querem receber e não querem dar. Dar é coisa de cristão e não de crente. Mas nós precisamos saber também sermos usados. Porque quando alguém precisa de consolo, nós precisamos ser consolo e não profeta. Quando alguém precisa de esperança, nós precisamos ser instrumentos de esperança e não de dons espirituais. Porque Deus nos fez vaso e não troféu. Nós somos vaso, o vaso se usa, o troféu se exibe. Deus fez um vaso de mim e de você e não um troféu. Muitas pessoas, elas não se seguram. Elas não se realizam em ser somente uma boca desconhecida, um instrumento de consolo ou de misericórdia. Querem ser profetas. Querem ser aqueles que aparecem mais do que Jesus Cristo.
Tem pessoas que não podem sair de um lugar se não entregarem uma palavra profética para alguém. Eis que te digo. Grandes homens e grandes mulheres fizeram a diferença e ninguém sabe os seus nomes. Houve uma certa vez, na casa de Jesus Cristo, onde havia uma grande multidão em que não se conseguia entrar naquela casa. Mas havia um homem que estava num leito paralítico há muito tempo. E Jesus curava e a sua fama corria. E 4 amigos tinham fé para levar aquele homem à presença de Jesus Cristo, porque sabiam que Jesus o curaria. Mas eles não conseguiam entrar por aquela casa, pela porta. Eles subiram ao telhado, destelharam a casa de Jesus, e por cordas desceram aquele homem num leito. Jesus, vendo-lhes a fé, cura aquele homem, e aquele homem ali então é curado, e sai com o seu leito na mão como um troféu, e vai embora, e aquela multidão se vai. A casa era de Jesus, mas agora havia um buraco no telhado. Mas alguém consertou o telhado da casa de Jesus. E eu não sei o nome, nem você sabe. Mas foi um cristão que sem holofotes consertou o telhado da casa de Jesus. Somos vaso e não troféu. Nós precisamos nos contentar em sermos usados por Deus naquilo que é necessário. Por que muitos querem ser troféus? Porque ainda não se converteram. Porque tem necessidade de se autoafirmarem perante as pessoas, para que as pessoas se lembrem deles, como pessoas poderosas, espirituais. Mas nós não precisamos ser lembrados por ninguém. Quem precisa ser lembrado é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos trabalhar o nosso eu, amados irmãos, porque o maior inimigo das nossas vidas não é o diabo, mas é o eu, é o ego. Porque o diabo, ele trabalha através do ego das pessoas. Jesus, quando interpelado por um jovem, disse: o que faço para te seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos tratar o nosso ego, amados irmãos. Ser cristão não é ser um popstar. O Titãs cantou que o Papa é pop. É antiga essa música, talvez você não lembre. É coisa de velho. Se o Papa é pop, o problema é dele. Nós somos cristãos. Aleluia. Amém, irmãos? Deus não nos chamou para brilhar. Deus nos chamou para refletir o brilho dele. Meus irmãos, uma palavra bem colocada pode mudar uma vida. Uma palavra bem colocada pode mudar uma vida. Mas uma atuação mal feita pode destruir muitas coisas. Eu separei algumas frases aqui que eu queria compartilhar com você. A primeira de Santo Agostinho. Ele diz assim: ser cristão, Santo Agostinho, século III. Ser cristão não é conquistar Cristo, mas é deixar-se conquistar por Ele. Deixa que Jesus Cristo conquiste a ti, que Ele conquiste para ti, que Ele te conquiste. Deixa Cristo conquistar as coisas. Só seja um vaso nas mãos do oleiro. Só seja um vaso nas mãos do oleiro. Nós não precisamos conquistar nada. Nós só precisamos deixar Cristo conquistar através de nós. Outra, A. W. Tozer, gosto desse escritor. Ele escreveu assim: um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha, em todos os sentidos. Ele sente amor, um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente
todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo o entendimento. Nós somos estranhos. Nós somos estranhos. Nós somos estranhos aos olhos do mundo. O mundo nos olha e fala, esse povo é doido. Somos mesmo, por tudo isso que nós acabamos de ver. Mas nós não podemos ser reputados por artistas que continuemos a ser estranhos. Nós não precisamos fazer aquilo que Deus não mandou que fizéssemos. Não precisamos disso. Outro dia, uma família me chamou para uma visita, fomos eu e pastor Hamilton. Eles estavam com medo de uma profecia. Porque uma pastora foi fazer um casamento, e fez um casamento, até com lindas palavras, segundo eles, mas ao sair, precisava dar uma profecia. E interessante que a profecia sempre é para o mais rico, para o mais eminente, para o mais forte, e aquelas profecias que não dizem nada. Olha, ia te acontecer tal coisa, mas Deus te livrou. Tanta coisa acontece conosco que Deus livra. Não precisa ser profeta para falar uma porcaria dessa. Não precisa. Porque hoje Deus te guardou. Amém? Hoje Deus te guardou de um acidente. Hoje Deus te guardou de um violentador. Hoje Deus te guardou porque Deus guarda o seu povo. Porque somos as meninas dos olhos de Deus. Amém? E aquela mulher não falou nada que Deus tinha mandado para ela. Ela deveria ter ficado quieta porque aquela família ficou com medo. E nós fomos lá. A profeta não comeu bolo de milho, bolo de não sei mais o que. Você comeu pra caramba, eu não comi nada. Tomou café, leite, não sei mais o que. Pastor Hamilton só comendo, só comendo, só comendo. E eu ouvindo. Mas comendo. Eu de olho no bolo de mandioca. Vou comer esse bolo. Mas estou dando atenção lá. Hamilton comendo. Cadê o bolo? Sumiu. Mas ali estivemos. Passamos um tempo maravilhoso. Pudemos orar com aquela família. Pudemos ali expressar amor, gratidão. Sem querermos aparecer mais do que é Cristo. Deixamos lá de presente para eles o Espírito Santo de Deus. Saí sem comer o bolo, mas abençoado. Abençoado. Nós precisamos nos contentar em ser vasos, irmãos. Nós precisamos nos contentar em sermos estranhos. Nós precisamos nos contentar em sermos um instrumento nas mãos de Deus, sem que o nosso nome seja conhecido, mas que o Senhor nunca seja esquecido. Que Ele nunca seja esquecido. José, vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você, porque a Bíblia mostra o quão otários nós somos. O quão otários algumas pessoas são. José, esse menino que foi jogado numa cisterna, caluniado e preso, chegou a ser o maioral do Egito. Ele foi maior do que Faraó, mas ele nunca usurpou o trono do Faraó, nunca. Ele sempre se colocou no lugar dele. Ele comprou para Faraó todas as terras do mundo,
todas as pessoas do mundo. José fez a diferença numa nação, ele fez a diferença na terra. Mas eu tenho uma coisa para te contar que a Bíblia fala: depois que ele morre, veio uma geração que não o conhecia, o seu nome foi esquecido. Cristão que quer ser muito conhecido, vai ser nada daqui a pouco. Mas Cristo continuará sendo o eterno. Se José foi esquecido, imagina você, tonto aquele que acha que vai ser lembrado por alguém. Nós precisamos nos contentar em sermos o que Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou para ser santos. Deus nos chamou para ser santos. Tem mais uma última frase que eu quero ler aqui. Essa é de Mahatma Gandhi. Todo mundo sabe quem era Mahatma Gandhi? Um hindu, da religião hindu, um hinduísta, o maior conhecido na Índia. Um dia perguntaram para Mahatma Gandhi: por que você não é cristão? Não sei se você sabe, mas a Índia, ela é ultra evangelizada pelas igrejas protestantes. A igreja do Nazareno, um dos primeiros países que ela foi na sua história missionária foi a Índia. Temos várias igrejas do Nazareno na Índia, várias. E aí, não só Nazareno, Assembleia de Deus, várias igrejas estão lá. Mas um dia perguntaram para Mahatma Gandhi: por que o senhor não é cristão? Olha a resposta dele: eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Nietzsche era filho de pastores. Nietzsche se tornou ateu. E ele disse: se os cristãos se parecessem cristãos, eu também seria. Freud era filho de judeu, se tornou ateu. Sabe, queridos, nós precisamos ser cristãos. Nós precisamos ser cristãos. Nós precisamos nos contentar em unicamente e somente sermos cristãos. Nós não precisamos demonstrar espiritualidade para ninguém. Nós precisamos demonstrar humildade. Jesus Cristo não nos chamou para demonstrarmos espiritualidade. Jesus Cristo nos chamou para demonstrarmos caráter. Jesus Cristo nos chamou para demonstrarmos humildade. Jesus Cristo nos chamou para demonstrarmos santidade. Mas muitos querem ser ultra espirituais. Que nós nos contentemos somente em sermos cristãos. Que nós nos contentemos somente em sermos parecidos com o Rei. Que nós nos contentemos em ser só parecidos com Jesus Cristo. Como diz Isaías, que não tinha beleza nem formosura, mas era um servo que sabia sofrer. Sofria como ovelha e não como porco. Já viu o porco sofrer, o quanto ele berra? Ele quer fazer escândalo. A ovelha não é assim. Nós somos chamados para ser ovelhas e não porcos. Porcos. O porco mexe com coisa. A ovelha não. Nós fomos chamados, amados irmãos, para morrermos a todo dia. Para renunciarmos o nosso eu. Para quebrarmos, amados irmãos, as maldições que vêm sobre as nossas vidas. Entenda o que eu falo de maldição, é naquele sentido de você viver pelos traumas que você tem e não pela fé que você diz que tem. Porque tem muita gente na igreja que os traumas falam mais alto do que a fé, que as depressões elas falam mais alto do que a fé. Mesmo conhecendo a depressão, porque já passei por uma, e 2 anos lutei com ela e venci pela fé. Tinha dias que eu levantava e queria morrer, mas eu dizia: para que morrer se eu tenho Jesus Cristo? E Ele me sustentou.
Tem cristãos em que a vontade de se vingar é maior do que o amor. Tem cristãos que não são cristãos. Tem vasos que não são vasos. Nós lemos aqui que o vaso se estragou nas mãos do oleiro. E ele fez outro vaso. Não fez um troféu. E assim Ele pode fazer de cada um de nós. Nos transformar. Nós somos frutos de uma transformação. Nós somos seres transformados. E como seres transformados, nós precisamos viver, mas transformados à imagem e semelhança do Criador. A imagem e semelhança do Criador. É assim que nós devemos ser. Eu me lembro aqui agora de um filme chamado Tron. Você deve ter assistido já, Tron. Aonde uma pessoa vai para uma outra dimensão e cria um mundo. E ele é conhecido como o Criador. Uma coisa me chamou muito a atenção ali, porque eu vou falar uma coisa para você que é muito interessante, porque você vê o Evangelho naquele filme, por trás daquele filme. Aonde Deus entrega o Filho para a humanidade, para salvar a humanidade. Aquele homem, ali é o Evangelho escrito, ou eu sou louco, porque eu consigo ver a cruz em tudo. Eu quero procurar a cruz nas coisas. Eu quero ver Cristo nas coisas. O cristão quer ver Cristo em tudo. Quer procurar a cruz, quer procurar a marca das mãos de Deus em todos os lugares. Mas hoje os cristãos não querem mais ver isto. Preferem ver moedas cunhadas pelas casas da moeda do que ver a face do Deus eterno e Criador Todo-Poderoso. Usam a sua fé para enriquecerem o corpo quando empobrecem a sua alma. Me chamou a atenção aquele filme quando o Criador passa e uma das suas criações o adora. Nós precisamos adorar a Deus, irmãos. E adorar a Deus não com o nosso cântico, mas com a nossa vida nas mãos do oleiro. Contente-se em ser um vaso nas mãos do oleiro. O mundo precisa disso. O reino precisa disso. O reino não precisa de profetas, mesmo que eles existam. O reino não precisa de pessoas super espirituais. O reino precisa de cristãos, à imagem e semelhança de Cristo. Me contento em ser parecido com Cristo. É o que eu me contento. Eu gostaria de que você se contentasse com isso também. De que você se contentasse em ser parecido com o Rei. Em marcar pessoas como Cristo marcaria. Trate teu ego. Trate sua vida. Volte a ser um vaso nas mãos do oleiro. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos. Eu gosto de culto barulhento, mas também gosto do silêncio. É gostoso quando o povo se cala e o silêncio toma conta. Há até um louvor que diz isso, não tem? Quando o silêncio, como que é, Tom? Você que sabe cantar, não sabe. Parece o pastor Hamilton, só quer comer bolo. É aquele ali, sabe? O Jack. Como que é a música? O outro comedor de bolo de mandioca. Eu estou brincando com vocês, irmãos. Amados,
A melhor coisa da vida é estar nas mãos de Deus. É ser usado por Deus. Nós vamos precisar renunciar muitas coisas para servirmos a Deus. Eu preciso, você precisa. Tem coisas que precisam ser transformadas nas nossas vidas. E a palavra diz que somos transformados de glória em glória, de fé em fé, quando nós reconhecemos todas essas coisas nas nossas vidas. Nessa noite, Deus te chamou aqui para dizer que Ele quer você nas mãos dEle. Deus te quer nas mãos dEle. Ele não te trouxe aqui para mais nada, mas para dizer: eu te amo, eu te quero como um vaso nas minhas mãos. Nós precisamos nos render, queridos. Oh Deus, nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Nós precisamos destronar todo eu. Nós precisamos destronar toda baixa autoestima que possamos ter. Nós precisamos, amados irmãos, deixar os enganos e os erros e nos render aos pés desse Senhor que te quer nas mãos dele. Talvez aqui no meio de tantas pessoas se encontre você que conheceu as mãos de Deus, mas que escapou por entre os vãos dos dedos de Deus. Deus te trouxe porque Ele te quer. Ele te quer de volta. Volte para o lugar onde você tem valor, para as mãos de Deus, em nome de Jesus. Depois nós vamos orar. Preparado pra mim.
Houve um homem que tinha 2 filhos, um mais velho e um mais moço. E um dia um deles decidiu ir embora. Pediu a parte da sua herança, o pai o deu e ele foi. Quebrou a cara e um dia caiu na real. Os servos de meu pai, tenho que comer, tenho que vestir, tenho que dormir, e eu perdi tudo. O mais interessante, eu fico pensando, porque a gente sempre foca naquele filho pródigo que perdeu tudo, se arrepende e volta. Mas eu fico pensando no pai, todos os dias olhando por aquela estrada, a qual ele poderia um dia ver o filho voltando. Ele não tirava os olhos da estrada. Tudo perdeu o sentido. E a história conta que ao longe ele viu o seu filho voltando. E de longe ele o conheceu. E houve festa naquela casa. O Deus dos braços abertos, dos olhos dos caminhos que os filhos vão voltar. Deus está de olho em você. Ele está te esperando de braços abertos para você se lançar aos pés dele. E nessa noite é a noite que você pode se lançar aos pés desse Deus que está te esperando na estrada. Ele vai correr e te abraçar. Talvez essa noite haja alguém aqui que queira entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré nessa noite. Alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Levanta sua mão. Fala, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Marcelo, você acabou de ganhar um irmão e uma irmã. Querido, dá um abraço no meu irmão e na minha irmã aí. Fia, dá um abraço aí, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Eterno. Jesus, eis-me aqui. Mas talvez você queira também se entregar ao Senhor Jesus nessa noite. A família do Eterno aumentou nessa noite.
Os querubins, os serafins começaram uma festa no céu. Mais alguém gostaria de entregar sua vida a Jesus Cristo? Levanta a sua mão, faz um aceno. Mais alguém? Não? Quer entregar tua vida a Jesus? O Senhor está te esperando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqui é um povo que ama Deus e que pode dizer, como Isaías um dia disse: eis-me aqui, Senhor, e eu quero ser um vaso nas tuas mãos, e eu quero ser usado por onde quer que tu me envies. Eu estarei pronto para te servir. Quem essa noite quer dizer: estou pronto para ser um vaso, renunciar aos troféus e ser um vaso nas tuas mãos? Levanta a sua mão assim, em nome de Jesus. Querido, você que essa noite quer colocar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré para ser usado, eu convido você, vem dobrar teu joelho aqui nesse altar. Eu quero orar com você, você que foi tocado pelo Eterno essa noite, chega aqui na frente, em nome de Jesus. Meu querido, nesse torno de Deus ainda há lugar. Ainda há lugar. Ele está te esperando. Ele está te esperando. O que te falta, filho meu, para te entregares das minhas mãos? Você foi tocado, meu querido, teu lugar é aqui na frente. Nós vamos orar, mas se você foi tocado, sai do teu lugar, vem entregar tua vida aqui nas mãos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Se foi tocado, pode chegar, meu querido. Nós vamos orar. Peço aos pastores que venham impor as mãos sobre os irmãos. Carlinhos, vem nos ajudar aqui. Vem orar aqui com os irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ricardo, por favor, chegue aqui, em nome de Jesus Cristo. Eu vou orar, meu irmão, mas se você quiser, chega aqui. Deus está te chamando, está te separando essa noite. Senhor, Deus de graça, Deus de poder, Deus de maravilhas, Tu és o Senhor das nossas vidas. Pai de graça, Senhor, eu apresento diante do Senhor, ó oleiro, esses vasos diante do Senhor, Pai. Nessa noite, meu Deus, o Senhor, Pai, esteve aqui no nosso meio, Pai. A terra não tremeu, Senhor, as paredes não caíram, mas o nosso coração foi abalado. A nossa mente, a nossa estrutura, Senhor, ela está sendo colocada diante de Ti, meu Deus, porque nós queremos, meu Deus, marcar uma geração com o Teu nome. Queremos, Senhor, que Tu sejas lembrado acima de todas as coisas, através da nossa vida. Eu sei que Tu não te lembras dos nossos pecados, porque eles, meu Deus, foram apagados na cruz do Calvário, quando nos arrependemos e nos entregamos ao Senhor, Pai. Eu sei, meu Deus, que podem ter havido deslizes, Senhor, mas Tu és o Deus que não se fia nos deslizes. Tu não és o acusador, Tu és o justificador. Por isso, meu Deus, toca em cada uma dessas vidas. Toca, meu Deus, em cada uma dessas vidas. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqui, meu Deus,
Deus, se encontram vasos. Aqui, meu Deus, se encontram pessoas que querem ser colocadas nas tuas mãos para serem trabalhadores da tua seara. Levanta uma grande geração, levanta um grande exército de homens e de mulheres que querem tão e somente te servir sobre esta terra. Pai, faz de nós instrumentos, Pai, de consolo, misericórdia, justiça. Faz de nós vasos nas mãos do oleiro, em nome do Senhor Jesus. Eu aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que foi adorado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos orando, como os pastores da igreja estão orando e jejuando todos os dias, para que haja um grande avivamento aqui nessa igreja. Todos os dias nós jejuamos. A equipe pastoral tem jejuado, temos orado todos os dias. Terça-feira nós dobraremos os nossos joelhos aqui para orar por um grande avivamento. Sabe por onde vai começar esse avivamento? Pela tua vida. Pela tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus já começou. Deus já começou. Ele começou a trabalhar no teu coração. Meu querido, nós vamos avançar por cima do mundo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos avançar nessa cidade de Campinas, como um povo que se chama pelo nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Isso é fantástico, não aquele que está passando na televisão, né? Está na casa do Senhor, participar desse momento tão precioso e maravilhoso de poder adorar, glorificar e exaltar o nome desse Deus. Nós não temos palavras para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por mim e por você, mas nós temos o nosso coração grato, o nosso coração sempre pronto a agradecer a Deus a cada dia, a cada momento, pelas bênçãos e pelas maravilhas que Ele tem feito sobre cada um de nós. Amém? Que você tenha uma semana abençoadíssima, que o Espírito Santo do Senhor possa estar onde você colocar os teus pés, que Ele possa te guardar, te proteger e seja um vaso de bênção nas mãos de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai querido amado, obrigado, meu Deus, por esse culto. Obrigado por essa palavra, por esse momento precioso de adoração, porque, Pai, nada substitui esse momento de estar na presença do Senhor. Senhor Pai, Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, ó Deus, ilumina os nossos caminhos, nossos passos, guarda-nos, ó Deus, do mundo maligno, da violência, Pai, do ladrão, do salteador, guarda-nos, ó Deus, proteja nossas vidas, guarda-nos da doença, da enfermidade, para que, Deus, nós possamos voltar mais e mais nesse lugar e continuar glorificando, exaltando o nome do Senhor até o dia da volta do Senhor. Que a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, que o grande amor do Pai e que a doce consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, não somente hoje, mas amanhã, a semana que vem, o ano que vem, para todos sempre. Amém e amém, e graças a Deus. Dê um abraço aí no seu irmão.